Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula onde trataremos de geometria planar. Hoje eu trago para vocês uma figura geométrica na qual está sendo proposto para nós calcularmos a área achurada, ou seja, área sombreada. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixe um like no vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva e aperte o sininho de todas as notificações. Pessoal, gostaria ainda de relatar um problema que eu estou tendo em relação a ruídos externos. Adquiri um microfone de lapela, o qual, como o meu celular é um celular que eu comprei recentemente exclusivamente para gravar vídeos, ele não é compatível com um microfone de lapela, e isso tem me ocasionado grandes transtornos. Devo comprar um adaptador agora. Eu peço a vocês a compreensão desse esforço que eu estou fazendo, e é realmente um esforço. Eu não tenho nenhum ganho com os vídeos postados aqui, é um canal bastante recente. Agradeço imensamente aqueles alunos, aqueles concurseiros que estão aí dando uma força. Tem tantos canais aí bons, cheios de tecnologias, e ainda existem pessoas legais, pessoas boas, que estão aqui dando uma oportunidade para um professor que está começando, e estamos juntos aí nessa jornada. Eu torço muito pela vitória de vocês, pela conquista do objetivo de vocês. Esse é o meu maior esforço, e quero dizer para vocês, a maior gratificação que eu tenho é o reconhecimento de vocês, acredite nisso. Não tenho nenhuma intenção de ter 100 mil, 200 mil inscritos, não é essa a intenção. É verdadeiramente a intenção de exercitar com vocês a matemática e mostrar caminhos que possam facilitar a vida de vocês diante de uma prova, diante de um concurso, enfim, de um modo geral. Espero poder estar ajudando, e com isso vou reafirmar o pedido. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, não esqueçam de apertar o sininho de todas as notificações, e caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e dê essa força para a gente. A gente é humilde e está começando muito de maneira bastante, digamos, rudimentar, mas que é de todo o coração, e o esforço é muito grande. Vocês não têm ideia o quão é grande esse esforço aí para estar postando esses vídeos aí para vocês, tá, pessoal? Agradeço imensamente novamente a participação de todos os inscritos e aqueles que não são inscritos também. E peço a Deus que toque no coração de vocês, que vocês possam se inscrever aí no canal. Com isso, vocês vão dar uma força enorme para o canal, fazendo com que o canal cresça e cresça muito. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão, que diz o seguinte: eu quero calcular a área achurada. Note o seguinte: na circunferência, ou melhor dizendo, no círculo que eu tenho, que eu quero achar a área achurada, eu tenho dois outros círculos que são tangentes, tanto em relação ao círculo maior, quanto aos dois círculos que estão inscritos na circunferência. E entre esse ponto de tangência, entre os dois círculos, eu tenho uma reta tangente a esses dois círculos, o que será muito importante na resolução desse exercício. E esse exercício, ele diz que esse segmento, que é uma corda, a gente chama de secante ou corda, AB,
ele é tangente aos dois círculos, que são tangentes também entre si, além de serem tangentes com o círculo maior. Tudo bem? Um pouco assim, confuso talvez no primeiro instante, mas vocês vão ver que com uma manipulação algébrica a gente vai conseguir chegar ao resultado com muita tranquilidade. Eu marquei aqui, esses são os centros dos círculos. Esse é o centro do círculo maior, esse é do círculo médio e esse é o centro do círculo pequeno. Tudo bem? Bom, diante do círculo médio, eu gostaria que, aqui é o centro, né? Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: nós não temos muita informação, aliás, não temos informação nenhuma a respeito do raio desse círculo. Então, vamos fazer o seguinte: vamos chamar o raio desse círculo médio e, portanto, o raio vai do centro à extremidade do círculo médio. Vamos chamá-lo de X. Tudo bem? Então, ó, eu já sei que esse segmento aqui, ó, que vai do centro do círculo médio até a extremidade da circunferência, mede X. Logo, a gente pode concluir também que daqui até aqui não poderia ser diferente, também é X. Tudo bem? E do mesmo modo, e usando uma letrinha diferente, vamos fazer o seguinte: vamos chamar o raio do círculo pequeno de Y, já que nós usamos a letrinha X para 1, vamos usar a letrinha Y para o raio do círculo menor. Então aqui, ó, o raio vai do centro à extremidade, do centro à extremidade Y. E, se vocês observarem, pessoal, eu quero alertar para vocês, no caso, esse aqui é o centro da circunferência maior, da grandona. Então, o centro da circunferência grandona, eu quero que vocês acompanhem comigo, vou usar até uma canetinha de cor diferente, para ficar bem visível para vocês. Eu tenho que esse segmento aqui, ó, que vai até a extremidade da circunferência grandona, né, da maior, eu vou chamar de raio R, Rzão. E de forma análoga, nós podemos dizer que daqui até a extremidade da mesma circunferência, né, da circunferência grande, também é Rzão. Tudo bem? Daí a gente consegue construir uma relação envolvendo os raios das circunferências média e a pequena. Então nós podemos concluir, a primeira relação que a gente pode construir é a seguinte: 2 vezes o Rzão, esse R com esse R, equivale a 2 vezes o X mais 2 vezes quem? O Y, né, pessoal? 2 vezes o Y aqui. Como todos são múltiplos de 2 ou divisíveis por 2, né? Nós podemos dividir toda essa equação por 2. E aí a gente obtém uma relação mais simples que me dá R como sendo a soma do raio do círculo médio mais o raio do círculo menor. Eu achei o raio em função dessa soma. E daí? E daí
Não saímos muito do lugar, não é isso? Beleza. Vamos analisar mais uma importante observação, que é o seguinte: como essa reta aqui, esse segmento aqui, ó, secante AB, ele é tangente às duas circunferências, nós podemos afirmar que este ângulo aqui, ó, mede 90 graus. Tudo bem? Beleza. Vamos deixar guardadinho aqui, ó. Esse ângulo é de 90 graus. E uma coisa importante que a gente vai olhar depois é o seguinte: esse segmento que vai de A até esse ponto aqui, ó, de intersecção, esse ponto aqui, ó, de intersecção, né? Eu coloquei aqui embaixo, mas é aqui, tá, pessoal? Ó. Esse ponto de intersecção aqui, ó, que é tangente às duas circunferências, além de ter um ângulo de 90 graus, ele divide o segmento AB exatamente na metade. Eu vou explicar por quê. Por quê? Porque o diâmetro não é uma linha, né, que passa pelo centro da circunferência e divide a circunferência em dois semicírculos. Logo, nós podemos dizer que esse pedaço, sendo perpendicular, né, formando um ângulo reto, ele vai ter a mesma medida que este aqui. Este pedaço aqui vai ter a mesma medida que este aqui. Tudo bem? Beleza. Vamos deixar essa informação um pouco de lado nesse sentido. O que a gente quer encontrar nesta figura? Nós queremos encontrar a área achurada, ou seja, a área sombreada que eu pintei ali. Então, a área achurada, que eu vou chamar de AHzinho, né? AH. Vocês concordam que vai ser a área do círculo médio, que eu vou chamar de área 1, menos, perdão, a área achurada é a área do círculo maior, né? É a área do círculo maior, que eu vou chamar de área M, né? De maior. Menos, eu vou tirar a área do círculo ou da circunferência, ou do círculo, né? A área do círculo médio, que eu vou chamar de área 1. Vou até chamar de área 1 aqui. E aqui de área 2. Tudo bem? Então, olha só, vai ser a área 1 menos a área 2. Então, ó, recapitulando. A área de círculo, a área achurada, aquela que eu quero encontrar apenas na parte sombreada, vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo médio, que eu chamei de A1, menos a área do círculo 2, que eu chamei de A2. Vamos substituir aí pela fórmula da área. A área achurada, eu não sei quem é. Então, nem adianta eu colocar muito a fórmula aqui agora. Vamos lá. É o que eu vou encontrar. Já está na igualdade. Então, ó, a área do círculo médio é o raiozão ao quadrado, né? Vezes o π. Não é novidade essa fórmula. A área do círculo médio, veja bem, a área do círculo maior é o Rzão, uma vez que eu chamei aqui, né? O ponto que vai do centro até a extremidade da circunferência grande de Rzão, é Rzão vezes π, menos. Vamos olhar o raio da circunferência média. O raio da circunferência média é x, né, pessoal? É daqui até aqui, ó, é a metade do diâmetro. Então, ó, a área da circunferência média, que eu chamei de A1,
vai ser x ao quadrado, ou seja, raio ao quadrado vezes o π. Tudo bem? Menos a área do círculo pequeno, né, que eu chamei de área 2, vai ser o y, que eu chamei de o raio, né? O raio aqui é y vezes y ao quadrado, né? Vezes o π. Beleza. Mas veja bem, quem é o Rzão? O Rzão, pessoal, é x mais y. Então, a área achurada vai ser x mais y, isso ao quadrado, porque o R está ao quadrado, que multiplica π, menos x ao quadrado π, menos y ao quadrado π. Beleza? Então, vamos desenvolver esse produto notável. Eu falo para vocês o seguinte, pessoal, estudem produtos notáveis, deem importância aos produtos notáveis. Um grande universo das questões de matemática sempre vai aparecer produtos notáveis para você desenvolver, tá? Não leve o produto notável como sendo algo que não tem importância na matemática. A importância é muito grande. Esse é o quadrado da soma, você batendo o olho, você tem que ter essa perspicácia de desenvolver, então, e reconhecer, né? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Isso, não esquecendo que está multiplicado por π, menos x ao quadrado π, menos y ao quadrado π. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vamos aplicar a distributiva aqui, ó, que vai nos ajudar bastante. A área achurada vai ser igual a quê? Vai ser x ao quadrado π mais 2xy π, estou multiplicando aqui, aplicando a distributiva, mais y ao quadrado π. Repetindo o que está lá fora, menos x ao quadrado π, menos y ao quadrado π. Nossa, que legal! Nós vamos poder cancelar o x ao quadrado π com x ao quadrado π, y ao quadrado π com y ao quadrado π, e nós resumimos a área achurada como sendo uma expressão 2xy π. Enfim, podemos fazer mais alguma coisa? Não, não dá para fazer mais nada. Nós achamos a área achurada em função de x e y. Agora, nós temos que ter uma perspicácia do que é uma circunferência. Existe um traço ali que é importante, é uma corda. Vamos lembrar de uma propriedade. Vamos lembrar de duas situações que acontecem num triângulo retângulo. Vou tentar usar aqui o meu compasso para ficar uma coisa bonitinha, tentar fazer uma coisa bem menor possível. Duas situações que acontecem e coisas que nós já estudamos aqui no nosso canal. Aqui é tranquilo, aqui eu identifico aqui o centro da circunferência, né, pessoal? Então, por essa circunferência, eu vou traçar aqui o raio, né? Galera, toda vez que eu tenho um ângulo inscrito numa circunferência, ele é a metade do arco que ele projeta. Só para lembrar,
Vou fazer uma outra circunferência aqui, ó, para você entender com muita tranquilidade. Eu vou escrever aqui uma outra circunferência com muita tranquilidade aqui, ó. Espero poder fazer sem borrar. Porque é ao vivo, eu não edito, não costumo editar os vídeos. E existe uma propriedade aqui, ó, né? De ângulos, né? Ângulos secantes, né? Vamos dizer assim, vamos falar aqui um ângulo que seja tangente, né? Um ângulo que seja tangente, vou traçar aqui uma reta secante passando, melhor dizendo, vamos fazer aqui, ó, fazer para cima para ficar mais tranquilo para visualizar, tá, pessoal? Aqui, ó, só para vocês visualizarem aqui, ó, tá? Vamos admitir que essa reta aqui está tangenciando aqui, tá? Num único ponto, tá? Nesse ponto aqui. E aí eu tenho uma outra reta tangente aqui, ó. Pessoal, esse é um ângulo externo, né? Um ângulo externo, né? A circunferência, eu vou chamar de P, tá? Ele é um ângulo externo, ele está tocando em ponto de tangência. É de comum acordo que a gente entenda que esse segmento daqui até aqui é igual a esse segmento. Talvez a gente não use esse raciocínio, mas o que eu quero encontrar é o seguinte, o que eu quero mostrar mais ainda para vocês é o seguinte: se eu tenho um ângulo interno à circunferência, ou seja, um ângulo inscrito, melhor dizendo, a uma circunferência, não necessariamente passando pelo raio dessa circunferência, evidentemente que este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, ele com toda certeza absoluta, se ele forma com um ângulo central o mesmo arco, né? Se ele forma, ele é um ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Ou seja, se eu chamei aquele ângulo lá de alfa, este ângulo aqui é o dobro, né? 2 alfa, tá? Legal, uma coisa importante. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Olhando especificamente para o exemplo A, B, C e aqui um Ozinho de centro. Olhando para esse triângulo, para esse segmento secante AB, AC, que são secantes, ele é inscrito porque ele está sobre a reta sobre a linha da circunferência, sobre a linha da circunferência, está sobre a circunferência, tá? Então, eu chamei esse ângulo de alfa. É de comum acordo que alfa mede a metade de BC. E se porventura esse alfa aqui for 80, se alfa for 80, né? Se ele é a metade de BC, então o alfa vai ser 40 graus, tudo bem? Por outro lado, se eu tenho um ângulo 2 alfas aqui, e se o ângulo aqui é 80,
ele vale o mesmo valor do ângulo inscrito. Ele tem o mesmo valor. Então, 2α, esse ângulo aqui, ó, esse arco aqui, ó, mede a mesma coisa que o ângulo. Se esse ângulo, eu chamei esse ângulo aqui alfa de 40, tá, pessoal? Eu chamei esse alfa aqui de 40. Se alfa é 40, lógico que esse ângulo aqui, ó, mede 80, né, pessoal? Ok? Então, ó, só para você entender, se esse ângulo é alfa, aqui o alfa aqui, ó, esse alfa aqui, ó, vai ser sempre dividido por 2. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Se o ângulo central é alfa, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Se eu digo que alfa é 80, esse ângulo inscrito aqui A, que no caso é o meu alfa, vamos chamar de beta, né, pessoal? Vamos trocar aqui para não fazer confusão, né? Beta, se aqui é alfa, o ângulo central é alfa, e eu chamo esse ângulo aqui de beta, beta vai ser o arco BC dividido por 2. Como o ângulo central é igual ao arco que ele projeta, alfa é 80. Logo, beta é a metade de alfa. Beta é a metade de alfa, ou seja, beta é 40 graus. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Bom, se aqui é alfa, certamente beta é alfa dividido por 2, ou simplesmente está um pouquinho borrado, porque eu fiz aqui um pouquinho de... Não quero confundir ninguém. Aqui vai ser alfa. Se aqui é alfa, o ângulo inscrito é alfa dividido por 2. Por outro lado, se aqui é alfa dividido por 2, o ângulo central vai ser 2 vezes o alfa dividido por 2, que no caso vai ser o próprio alfa. Bom, se alfa é 80, o ângulo inscrito vai ser a metade do ângulo central. O que eu quero concluir com isso? Eu quero concluir o seguinte, uma propriedade importante, que quando eu escrevo um triângulo numa circunferência, ou seja, inscritível numa circunferência, eu posso afirmar que se a hipotenusa estiver sobre o diâmetro, quando eu falo hipotenusa, eu me refiro a triângulo equilátero, eu já estou afirmando que qualquer triângulo formado na semicircunferência é retângulo. Quer ver? Olha só. Vou traçar esse ângulo aqui, ó, e vou provar para você por que isso. Vou traçar. E não é só esse que existe não, tá, pessoal? Existe vários, infinidades aí de triângulos aí, uma vez que a circunferência é formada por infinitos pontos, tá? Então, ó, eu vou traçar esse ângulo aqui, ó, tá? Por que eu tenho certeza que esse ângulo aqui, ó, é a metade da circunferência? Basta nós analisarmos que este ângulo todo aqui, ó, este arco todo aqui, ó, mede quanto? Quanto mede esse arco todo aqui? Já foi dito no canal, já fiz explicações, mas eu faço questão de revisar com vocês. Concordam que este ângulo aqui, que eu vou chamar de ABC, este ângulo aqui A, ele é um ângulo inscrito?
Se ele é um ângulo inscrito, ele tem a metade do ângulo central. O ângulo central está aqui. Qual é a medida do ângulo central? O ângulo central tem meia volta, pessoal. E meia volta corresponde a quanto? 180 graus. E o que diz o teorema do ângulo inscrito? Diz que o ângulo inscrito tem a metade do ângulo central. Logo, nós concluímos que o A mede 90. Aonde eu quero chegar com esse raciocínio? Eu quero chegar no seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos traçar com muito cuidado para não errarmos. Vou traçar com uma canetinha diferente um triângulo que vai tocar naquele ponto, que seja inscrito a circunferência, o círculo grandão, que vai tocar no ponto A e vai tocar na outra extremidade do diâmetro. Então, ó, acompanha comigo. Com base no que nós vimos, este ângulo aqui, ó, ele mede 90 graus. E daí, professor, aonde você quer chegar para achar a área dessa coisa horrorosa aí? Vamos com calma. Nós aprendemos as relações métricas trigonométricas, as relações métricas em um triângulo retângulo qualquer. Vou desenhar aqui um triângulo aqui bastante fajuto, né? Vamos considerar ele como sendo um triângulo retângulo, né? Tá aqui de cabeça para baixo aqui, igualzinho tá lá. Se eu traçar a altura aqui, ó, existe uma relação métrica muito importante que relaciona os catetos, ou melhor, relaciona a hipotenusa, relaciona os catetos também, relaciona a hipotenusa a esses segmentos aqui, ó. E a relação diz o seguinte: o quadrado da altura de um triângulo equilátero é igual, relativa à hipotenusa, é igual ao produto de suas projeções, das projeções dos seus catetos, né? Então, ficou fácil a gente observar que esse segmento aqui, pessoal, ó, daqui até aqui, ó, nós podemos chamar de M, e que esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, ó, nós podemos chamar de N, certo, pessoal? Então, vamos fazer a substituição. Então, ó, H ao quadrado, M, quem é M? M é, se a gente observar, daqui até aqui, 2x, né, pessoal? Vezes, quem é N? N daqui até aqui é 2y, tudo bem? Logo, nós temos uma informação importante. Vamos analisando com calma. Então, nós podemos concluir que h ao quadrado é 4xy e que h é igual à raiz quadrada de 4xy. Beleza? Logo, se eu extrair a raiz quadrada de 4, h é 2 raiz de xy. Beleza. Mas nós temos h. Nós temos h. Eu sei que a altura aqui, ó, esse segmento todo aqui, ó, ele foi dado. O AB vale 20. Como nós dissemos anteriormente,
De A até esse ponto aqui, ó, que faz 90 graus, mede 10, pessoal. Porque são segmentos iguais, são segmentos congruentes. Por que são segmentos congruentes? Primeiro, intercepta o diâmetro e faz um ângulo de 90 graus. Por isso são segmentos de mesma medida, tudo bem? Então eu posso trocar aqui, ó, dizer que o H é 10, 2 raiz de x, y. Beleza? Para resolver esse radical, eu elevo tudo ao quadrado, né, pessoal? Elevo tudo ao quadrado e aí vou ficar com 4 que multiplica x, y. Vou trocar a caneta aqui, me permita. 4xy. Eu peguei isso aqui, é igual a isso, é igual a 100. Logo, xy é 100 dividido por 4. Passei o 4 para o outro lado. Logo, xy, deixa eu organizar aqui para não ficar feio para vocês aí. Xy é 25. Opa! Achamos um valor numérico aqui, hein? Agora, pessoal, basta voltarmos à fórmula da área achurada, que nós já encontramos a área achurada. A área achurada será igual a quê? A 2 vezes o xy é 25, vou até colocar aqui, ó, como uma observância aqui, ó. Duas vezes 25, π, logo a área achurada é 50. Π, como a unidade foi medida de centímetros, centímetros ao quadrado. E estamos resolvida a questão. Espero que tenham gostado, peço que te deixe um like. Mais uma vez, ratifico aí o pedido que se inscrevam no canal para que a gente possa crescer e melhorar aí a exposição das nossas aulas, uma vez que nós temos muito poucos inscritos no canal. Sei que o número de inscritos já é bastante motivante para mim, vindo de quem vos fala aí. Depois eu, num vídeo futuro, eu posso até explicar mais detalhes sobre a minha trajetória. E espero que todos tenham um bom estudo, que tenham entendido corretamente aí a explicação. E bons estudos para todos. Até o próximo vídeo.